Ao mesmo tempo que eu tô num espaço que não faz parte da minha história, eu acho que se eu tenho a oportunidade de estar ali, eu vou ocupar esse espaço, sabe? Por mais que às vezes seja doloroso estar ali e vivenciar algumas situações, eu acho que de alguma forma eu tô no lugar certo. Em todos os espaços que eu frequentei, eu sempre fui, tipo, a única negra, ou eu e mais um, eu e mais uma. Então eu nunca me via assim, né? Tipo, nunca via os meus semelhantes e tal. Então as referências que eu tinha eram referências muito externas, muito mais externas. As pessoas estavam mais longe, digamos assim, do que quem estava ali. Então, desde o início sempre foi, mas foi um processo que eu demorei para me entender enquanto pessoa negra, né? Enquanto mulher negra. Bailarino negro no Brasil é complicado porque, assim, tem toda uma questão racial em cima disso, porque essa questão racial ela está implicitamente ligada com a questão política, porque ser negro no Brasil é uma luta diária, constante, em que a gente tem que estar sempre nesses enfrentamentos. Quanto mais consciência racial eu tenho, quanto mais eu pesquiso sobre isso e quanto mais eu entendo sobre essas coisas, mais eu me sinto distante do balé clássico, por exemplo. Eu não danço só balé clássico, né? Eu danço também jazz e faço danças urbanas. É um ambiente branco, é um ambiente onde, querendo ou não, ele nasceu, né? Nasceu na Europa, nasceu nas cortes, então não faz parte não fez parte dos meus ancestrais, não fez parte do meu povo, digamos assim. Então é tudo novo, é tudo diferente, foi criado para corpos diferentes. Primeiramente que eu tinha 16 anos, eu estava no ensino médio, então eu era um menino negro, adolescente. Eu nasci na periferia de Porto Alegre, então a realidade é completamente diferente. A gente não tem essa cultura todos os dias. As pessoas na minha volta não tinham essa cultura. Então a primeira coisa que tu pensa não é pra mim. Primeira coisa que eu pensei, vou fazer danças urbanas, que é o street dance. Porque street dance é coisa de menino, né? Balé, as pessoas têm muito esse conceito de que é coisa de menina. E muito pelo contrário, assim. Na verdade, balé é coisa de menina, meninas fortes, e também é coisa de menino, e menino forte, porque é dificílimo. Foi um pouco difícil, mas eu sempre fui uma pessoa muito segura de mim, assim. Então eu sempre fui muito seguro, então as pessoas perguntavam se eu nunca contei nada pra ninguém. E aí quando meus colegas começaram a me perguntar se eu fazia balé, eu chegava e afirmava, sim, eu faço, eu danço. Eu comecei, na verdade, antes de eu comecei a dançar. Antes de eu nascer, como é que eu vou explicar isso? Minha mãe era bailarina e ela dançou por pelo menos uns 10 anos da vida dela. E aí, com 3 anos de idade, ela me levou para o meu primeiro projeto social, onde eu comecei a fazer as minhas aulas. Eu comecei a me perceber enquanto bailarina negra depois que eu ganhei bolsa para os outros espaços particulares, né? Porque até então, como era dentro de um projeto social, dentro da Restinga, onde a maioria das meninas eram como eu, né? Meninas que vinham da periferia, que viviam nesse ambiente de vulnerabilidade, também eram muitas meninas negras, né? Muitas meninas pretas junto comigo.
Então, lá nos projetos sociais eu não era minoria, eu era só mais uma das meninas dentro do projeto. Eu iniciei na dança em 1992, porque antes de dançar eu fazia ginástica olímpica. O balé clássico ele continua sendo uma dança elitista em que exige que os corpos sejam longilíneos, pele branca, pele clara, e o estereótipo de corpo perfeito. Então, a raça negra, né, os negros, não tem o padrão de corpo adequado para dançar numa companhia clássica no Brasil. Eu vejo que a gente, na maioria das vezes, a gente é muito subestimado, né? Nesses espaços. Digamos que é 8 ou 80, ou as pessoas nos subestimam ou nos cobram o dobro para que a gente fique, né, no mesmo patamar que as outras pessoas, mas a gente sabe que não funciona assim, porque a gente pode ter uma técnica impecável, um físico impecável, mas as oportunidades chegam mais fácil para as pessoas não negras. Eu me sinto pertencente ao balé ainda, em relação de trabalhar com ele, né, em estar ensinando ele, mas eu hoje como bailarino, eu não me sinto bailarino clássico. Mas para mim sempre foi um pouquinho mais difícil, sempre tive um físico mais durinho, e aí depois eu fui entendendo que isso tem em relação com a raça negra, nossas fibras são mais fortes também, então eu nasci para correr e quero dançar. E em relação ao meu cabelo, assim, eu nunca tive interferência, mas querendo ou não, pelo balé ser elitizado demais e por ele ter essa cultura branca, eu sinto que todas as vezes que eu dancei balé, ou todas as vezes que eu subi no palco para dançar balé, eu baixava o meu cabelo, que era diferente quando eu dançava outra modalidade, que eu armava o meu black e no balé clássico eu não tinha coragem de armar. Eu alisei o meu cabelo mais ou menos de 2012 até 2015 por conta de comentários sobre o meu cabelo dentro da dança. Foi por causa da dança que eu alisei o meu cabelo mais, assim. Obviamente existia uma pressão estética na escola, de comentários dos colegas, essas coisas assim, mas foi muito mais por causa da dança, porque justamente como eu tinha que fazer os penteados que meus professores muitas vezes não consideravam o meu tipo de cabelo para o penteado, então eu pensava, tipo, que nem eles falavam, vai ter que fazer um rabo alto e quando vocês mexerem a cabeça, o rabo de vocês tem que jogar. Eu tô de rabo de cavalo. Esse é o meu rabo de cavalo. Às vezes até as pessoas me perguntam, como é que você faz esse cabelo? E eu fico, gente, é um rabo de cavalo. A curvatura do meu cabelo faz ele ficar assim. E é isso. E por mais que eu mexa com toda a força, esse é o meu rabo de cavalo e ele não vai jogar. Então, às vezes eram pequenos comentáriozinhos assim que eles ficavam, vai jogar o rabo de cavalo, tá, Ana? E aí eu ficava me questionando, eu ficava me sentindo mal porque o meu cabelo não ia fazer o movimento que o meu professor queria. E aí eu pensei, não, eu vou ter que alisar. Quando eu comecei a fazer a parte da transição capilar, né, aceitar o meu cabelo natural, eu usava bastante tranças. Então era uma época que eu fazia muitos penteados, assim, durante a semana para fazer as aulas, porque a gente faz aula de cabelo preso, né? E eu percebia que a professora elogiava muito o cabelo de todas as colegas e o meu nunca era elogiado. Então quando eu danço eu me sinto livre, eu acho, porque a gente vê tanta coisa no nosso dia a dia, né? Parece que quando eu saio de casa, passei portão de casa, eu sou outra pessoa, mais fechada, mais sempre na defensiva, porque por mais que a gente não queira que as coisas aconteçam, o racismo ele tá aí, ele existe. Então acho que quando eu entro na sala de aula é um momento que eu me tiro da concha, digamos assim. Eu acho que ao longo dos anos, a passos de formiga, assim, a gente está evoluindo bastante. A gente vê que corpos negros estão ocupando mais esses espaços. Falta muita coisa ainda, a gente sabe, né, que não é de um dia para o outro que as coisas acontecem, mas eu acredito que num futuro não muito distante a gente vai conseguir
tá aí, né, digamos que tendo as mesmas oportunidades, a mesma visibilidade. Eu hoje em dia confesso que eu tenho mais preguiça, assim. Preguiça que eu digo no sentido de continuar brigando por isso, querendo manter permanência, digamos assim, porque cansa. E hoje, por exemplo, eu trabalho com balé clássico e trabalho com jazz. Então, a minha resistência no balé clássico é em questão de representatividade, ponto final. O meu prazer mesmo é dançar o jazz, porque a partir do momento que eu comecei a estudar o jazz também profundamente, eu vejo que vem de mim, assim, vem de dentro. E o balé clássico acaba meio que ficando mais distante por essa preguiça mesmo de continuar querendo brigar por algo que não faz tanto sentido assim para mim. E com o balé parece que eu tô sempre num cabo de guerra. Porque parece que eu tô sempre indo contra e tentando entender que esse espaço também é meu. Mas às vezes é difícil a permanência justamente por eu ser a única e eu ter que estar ali representando toda uma classe, sendo que eu sou só eu. Conheça a sua história. É importante que os descendentes de africanos e indígenas conheçam a sua história, porque a partir desse conhecimento eles vão conseguir fazer e escrever suas narrativas. Desde pequena eu sempre gostei e, na verdade, era uma paixão muito antiga da minha avó, que ela sempre gostou muito de música, dança, e como ela não teve, né, essas referências, oportunidades, ela passou isso muito para os netos, né? Então, a primeira aula de balé que eu fiz, ela que foi lá, me matriculou junto, então eu peguei a paixão dela, digamos assim. Hoje em dia, eu resgato muito essa questão ancestral, assim, quando possível eu pratico danças de matriz africana e pesquiso sobre, né, a gente, é da gente, né, a gente vive isso o tempo inteiro, mas essas questões às vezes confundem um pouco a nossa cabeça, porque ao mesmo tempo que eu tô num espaço que não faz parte da minha história, eu acho que se eu tenho a oportunidade de estar ali, eu vou ocupar esse espaço, sabe? Por mais que às vezes seja doloroso estar ali e vivenciar algumas situações, eu acho que de alguma forma eu tô no lugar certo. Eu pensei muitas vezes assim, desistir, mas uma das coisas que fizeram com que eu não desistisse, né, não tocasse tudo pro alto, digamos assim, foi mais a persistência dela do que a minha, sabe? Porque muitas vezes eu pensava, tipo, eu não consigo acompanhar as aulas, não quero mais fazer, ou por essa questão, né, de ser a única aluna negra e tal, e ela sempre ali comigo, não faz, porque eu sei que tu gosta e que tu vai conseguir. Às vezes, até quando a gente tem apresentações, eu imagino que ela tá na plateia ali assistindo, porque porque ela sempre foi uma referência muito forte pra mim. Tá? E ocupar esses espaços onde infelizmente ela não conseguiu chegar é muito importante. É o que faz com que eu não desista e com que eu persisto todos os dias.